Amém, queridos? Enquanto as crianças sobem, abra sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ou Cântico de Salomão. Um livro antes do profeta Isaías. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Pai, nós queremos glorificar o teu santo nome pela tua graça, Senhor Deus, compartilhada conosco, pelo teu poder, pela tua visitação, Senhor Deus, pelo perdão dos nossos pecados, transgressões e iniquidades. Obrigado, Senhor Deus, por esse povo que reúne nesse lugar para te cultuar, para te louvar, Senhor Deus. Obrigado pelas bênçãos ministradas através do louvores, Pai, da introdução, da ministração da palavra, Senhor Deus. E que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Que o Senhor revele teus mistérios ocultos e escondidos ao nosso coração. E que o Senhor abençoe também essa comunidade que está ao nosso redor, para que ela receba a ministração dessa palavra como aroma para suas vidas. Pai Santo querido, que também ela receba esses louvores que foram entoados nessa manhã. Pai Santo querido, que seja um bálsamo, Senhor, para os seus corações, para as suas casas, para os seus familiares. E que haja salvação nessa redondeza, Pai Santo querido. Nós oramos e glorificamos o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cântico dos Cânticos. Talvez seja um dos livros que muitas pessoas não leem. Às vezes a gente comenta com alguém e ela fala que não se identifica muito com esse livro. Resistem muitas vezes, né? Ou pessoas que leem aquelas partes que talvez não lhe afetem muito e pulam e saltam. Isso é interessante porque a Bíblia ela traz coisas que nos confrontam muitas vezes. E às vezes eu falo para alguém que me fala dessa forma, né, eu respondo, que se essa pessoa tivesse que rasgar, se ela fosse uma dessas pessoas que não gosta de ler Cântico dos Cânticos, não se identifica com esse livro, ela teria que rasgar não só Cântico dos Cânticos, mas ela teria que rasgar também Salmo 45. Ela teria que rasgar também os primeiros capítulos, 4 capítulos do livro de Oséias. Ela teria que arrancar da sua Bíblia Ezequiel 16. Se você mais tarde queira conferir em casa esses capítulos, você vai ver que são coisas que talvez te incomodem também. Mas a Bíblia ela vem não só para nos confortar, ela vem também para mexer com o nosso ego, vem para mexer com as nossas vidas. Ela vem para transformar a nossa visão, a nossa história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você fique tranquilo, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo agir em nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante que o mundo cristão, ele sabe de Jesus. Na última versão do Perspectiva 2019 aqui em Viçosa, eles trouxeram uma informação de que 2 milhões de pessoas tinham assistido o filme Jesus, a primeira versão do ano de 70, os anos de 70. 2 milhões de crianças teriam assistido o filme Jesus. Então você pode imaginar assim, ó, é muito pouco. É muito pouco se se tratasse do mundo ocidental, mas quando se trata do mundo muçulmano é muita coisa. 2 milhões de crianças assistindo o filme Jesus no mundo muçulmano é muita coisa. Isso é bênção. Isso é Deus agindo no meio desse povo. E o título dessa mensagem, a celebração do amor, tem a ver lá com o Cântico dos Cânticos. É o amor de Deus agindo nesse lugar onde a maioria das pessoas não chegam, não querem ir, tem medo. Recentemente morreu o irmão André, que foi o fundador do Ministério Portas Abertas, e foi um homem que viveu 94 anos nesse mundo muçulmano. E algumas pessoas, amigos que conheceram ele, dizem assim, ele viveu muito tempo para viver perigosamente, de verdade.
adentrando os países asiáticos, Coreia do Norte, o país mais perseguidor da igreja cristã, adentrando o mundo muçulmano. Realmente ele viveu muitos anos, vivendo 94 anos. E normalmente as pessoas, elas têm esse sentimento, né? E outra coisa, outro fator interessante também, recentemente teve uma informação, uma mensagem, dizendo que o versículo de João 3,16, ele foi traduzido, até o início desse ano, ele foi traduzido para 215 línguas. Só João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 215 línguas, incluindo aí alguns dialetos. Pode ser pouco? Pode ser. Teve uma época aqui, pastor Davi sabe que a igreja ela vendeu uma Bíblia chamada João 3,16. Não sei se ainda tem algum exemplar desse aí. Mas foi escrito pelo pastor Max Lucado, e no final, no apêndice, trazia esse livro, João 3,16. Se alguém tiver curiosidade, é muito interessante, porque ele aborda exatamente esse amor de Deus, ele celebra esse amor de Deus pela sua criatura, pela sua igreja, e assim a gente vai aprendendo um pouco mais. É interessante que esse mundo, ele sabe que Jesus foi crucificado. Mas a palavra diz, as pessoas falam, né, os estudiosos falam que o mundo não é feito de perguntas, mas o mundo não é feito de respostas, mas é feito de perguntas. Mas por que Jesus foi crucificado? É fato que nós conhecemos, sabemos que ele foi morto, ele morreu numa quinta-feira, mas por que quinta-feira? Irmã Valdete, que é curiosa, e não na terça ou na quinta, na quarta. As pessoas sabem que ele foi furado do lado, talvez do lado direito, porque quando é do esquerdo eles mencionam, mas diz que foi furado do lado, subentende que seja o direito, e saiu sangue e água. Mas por que saiu sangue e água, pastor Davi? Por que não só água? Por que não só sangue? É interessante também que a Bíblia relata que ele foi morto, crucificado naquela cruz. E era costume dos judeus na época, e do Império Romano principalmente, eles terem outro tipo de morte. Existia outro tipo de morte. Porque exatamente Jesus foi para uma cruz. Por que não fez um outro tipo de morte, por exemplo, pegar uma pessoa morta, amarrar uma pessoa viva para que ela fosse apodrecendo aos poucos? Talvez se a gente fizesse essas perguntas, a gente teria algumas respostas interessantes. E era costume dos judeus também nessa época, Páscoa, que era uma festa familiar, uma das festas familiares, sacrificar um animal, nunca ser humano. Mas por que sacrificar um ser humano? Parece até que as perguntas são daquelas criancinhas que quando começam, Josiel, a crescer, pai, por quê? Por quê? Não, tem que fazer, mas por quê? Por quê? Por quê? Então esse porquê ele vai aumentando. Mas são as questões que nós levamos, e a gente deveria assim também, quando lê Cântico dos Cânticos, perguntar por quê? Porque está na Bíblia. No passado, lá, muitos anos atrás, algumas pessoas queriam tirar realmente o Cântico dos Cânticos da Bíblia, porque achavam que não era um livro de Deus, não havia revelação nenhuma de Deus, era ímpio, por conta de algumas poesias egípcias, ou de Tiro, ou da Síria, mas acabaram entendendo que realmente era um livro revelado, é um livro revelado. Amém? Um outro fator interessante para nós é que tem um trabalho chamado Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, do pastor Bill Bright. Ele, isso foi um trabalho, um modelo muito usado nos anos 90, e ele sugere que quando nós lermos um texto, nós façamos pelo menos 5 perguntas. Por exemplo, há aqui uma promessa que eu devo me apropriar? Há pecado para ser evitado? Há exemplo a ser seguido? Há mandamento a ser obedecido? O que esse texto, tu és formosa,
Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há defeito. O que esse texto fala sobre Deus? O que esse texto fala sobre Jesus Cristo? O que esse texto fala sobre o Espírito Santo? Talvez você olhando assim friamente, você não encontra muita coisa. Mas quando nós vemos esse texto, esse livro, precisamente se nós lermos o livro todo, nós vamos ver algo muito tremendo para as nossas vidas. Algo que foi cantado aqui nessa manhã, que é realmente essa celebração do amor de Deus. Isso não começou, não foi inventado pelos homens. O amor não foi um fator inventado pela humanidade, já existia. Desde lá do Éden começou a existir. Se você ler os primeiros capítulos, 1 e 2 do Gênesis, você vai ver esse cuidado de Deus, esse amor de Deus com a sua criatura. Ele fala que ele criou e formou homem e mulher, macho e fêmea, colocou no jardim. Nesse jardim ele colocou árvore de todas as espécies. Ele floriu aquele lugar. E se você acha que sexualidade também não é bíblico, ele diz assim para o homem e para a mulher: sede fecundos. Povoem a terra, multiplique-se. Domine sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre as árvores, sobre a terra. Deus, queridos, Ele é um Deus completo. Mas se você olhar para o capítulo 3, e é uma coisa que eu acho muito maravilhosa, eu sou a favor, creio que Deus é um Deus de livre-arbítrio. Ele não é um Deus que impõe para a gente condição, porque senão Ele não seria justo. Se Ele impusesse para nós uma condição de que nós deveríamos ser salvos por conta dEle, Ele não seria um Deus justo. Então Ele te dá liberdade de você agir. E Ele deu liberdade para esse homem agir. E se você ler o capítulo 3, o homem fez tudo o contrário. Ele desobedeceu. Ele realmente se contrapôs contra Deus. E Deus, Ele pegou esse homem e essa mulher, expulsou do jardim. O texto é claro, para que ele não comesse da árvore da vida e se tornasse eterno como eles. Então Ele tirou, preservando esse homem. E aí você vê essa figura logo no início do Éden, um homem, uma mulher e um jardim. Rios. A palavra diz que no jardim do Éden tinha um rio, e desse rio se abria 4 outros rios, e um desses rios, chamado Pison, era um rio riquíssimo, cujas águas iam para o leste ou para o oriente. Tudo Ele fez perfeito. Amém? Eclesiastes, ele vai estar falando isso para a gente. Uma outra coisa interessante nisso, um dos temas centrais, né, em toda a Bíblia que nós lemos, do Gênesis ao Apocalipse, é o amor desse Deus triuno, ou desse Deus trino, que cria, que restaura, que reconcilia os seres humanos e que reconcilia uns com os outros. Ele cria, Ele restaura, Ele reconcilia o homem com Ele e também reconcilia uns com os outros. Esse é o propósito. E a gente vai entender sobre essa igreja. Um outro fator importante, a fonte, a motivação, a diretriz, a mensagem da missão de Deus para o mundo que Ele criou, é exatamente amor. E você vai ver vários textos, por exemplo, Deus é amor, 1 João, a gente não vai ler. Porque Deus amou o mundo, João 3,16. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, Marcos 12,30. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, Marcos 12,31. Aleluia. Esse sofrimento, até o sofrimento de Cristo, querido, quando você vê aqueles filmes, filme de Jesus inclusive, quando você lê na história, falando sobre Cristo, esse sofrimento de Cristo, que Ele foi da última ceia até a crucificação, é exatamente exaltando o amor de Deus. Um justo morrendo por pecadores. Um justo morrendo por pessoas injustas. Um justo que resolveu entregar sua própria vida.
E a Bíblia diz assim que talvez nenhum de nós fizesse isso em prol do nosso semelhante. De fato, a gente não faria, a gente não arriscaria a própria vida, como o irmão André arriscou muitas vezes. Nesse livro de Eclesiastes, do capítulo 1 até o último capítulo, nós vamos ver 40 vezes a palavra amor. Nos 117 capítulos, nos 117 versículos. 40 vezes nós vamos ler o texto ou a palavra se referindo ao amor, ou correlato, parecido, igual, né, mencionados em 117 versículos. Então não é um livro para você pegar, olhar e falar assim, não serve para que eu leia. Não me traz nada, não me acrescenta nada. Aleluia. Tem uma versão bíblica de Bíblias que ela chama esquematizada. Eu acho interessante, toda vez que você lê um texto como esse, ele fala assim, descubra Deus nesse texto. Ou num capítulo, você lê um capítulo, lá em cima está grafado, descubra Deus nesse capítulo, descubra Deus nesse versículo. Observe a figura de Deus aí. De fato, tudo que nós lemos realmente manifesta a graça de Deus, manifesta o poder de Deus. Isso é uma coisa muito interessante para nós quando lermos a Bíblia, não lermos simplesmente como um livro qualquer. Leia consciente de que você está tendo uma comunicação com o Deus que te criou. Ele falando com você, ou você falando com ele, ele te respondendo. Esse diálogo também você vê em Eclesiastes. Muitas vezes as pessoas não entendem o livro de Eclesiastes exatamente por conta dessa comunicação. Parece até que há alguma pergunta que a gente não tem como responder. E eles chamam isso de solilóquio, ou seja, alguém falando com você mesmo. As pessoas que trabalham com casais, elas têm essa dificuldade muitas vezes de entender o que o marido está falando, ou o que a esposa está falando. Ficam voando porque o marido faz uma pergunta e ele mesmo tem resposta. A esposa faz uma pergunta e ela mesma tem resposta. Por isso que as pessoas que trabalham com casais muitas vezes não entendem. Assim é o livro de Eclesiastes. Se você tiver a oportunidade, leia. E você vai ver o autor de Eclesiastes falando a mesma coisa. Ele fazendo a pergunta, e se você tiver paciência um pouquinho, você vai ter a resposta na leitura seguinte. Aleluia. Amém, queridos? Espero que os irmãos estejam aí cheios do Espírito de Deus, para que Ele ministre isso no coração de vocês. Aleluia. Cantares, Cântico dos Cânticos. Essa palavra lá, tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Esse toda é um adjetivo que demanda a qualidade da pessoa. Ele requer a qualidade da pessoa. E é interessante que muitas vezes nós imaginamos que ele esteja falando de um casal, e também fala de um casal, porque ele se refere a Salomão e se refere a Sulamita. E aí uma revelação também para a igreja, Salomão era uma espécie de Cristo, uma tipificação de Cristo. Sulamita era uma tipificação da igreja, porque ela era egípcia. Então é Cristo buscando essa igreja no mundo. Cristo buscando aqueles que não são israelitas, que é o nosso caso. Não sei se tem algum judeu aqui. Mas se não tiver, exatamente essa igreja somos nós. A igreja gentílica, que não conheceu Deus, que não tinha promessa de Deus, mas que Cristo foi buscar. Mas é interessante que, quando você olha para essa mensagem de Cântico dos Cânticos, você vai estar vendo realmente a figura da igreja. Tu és toda formosa, amiga minha. Ele está dizendo que não há defeito, ela é íntegra, ela é completa, ela não tem defeito, ela não tem mácula. Quanta justificação realmente, Deus quando olha para você e para mim, Ele não vê pecado. Quanta justificação nós não estaríamos fora do reino de Deus. Quanta justificação Jesus Cristo olha com esses olhos perfeitos para nós, igreja, e vai nos apresentar ao Pai da mesma forma, justos
íntegros, perfeitos, reconciliados com Deus. Amém? Quando o Senhor olha para a sua igreja, Ele olha dessa forma. Mas Ele continua, em ti não há defeito. Quanto à justificação, somos íntegros, perfeitos, mas quanto à santidade, aí nós não somos tão perfeitos. Porque aí diz respeito a nós. E se você olhar ao nosso redor, nós temos as nossas vontades, temos as nossas demandas pessoais, nós temos os nossos conceitos, nós temos os nossos preconceitos, nós temos as nossas inclusões e rejeições. Parece que eu estou falando do mundo. Não, eu estou falando do mundo, estou falando da igreja. Tem irmão que não sentaria perto de outro irmão. Quanto à justificação, ele é íntegro, é perfeito. Quanto à santificação, ele não é perfeito. Se a igreja de fato fosse perfeita, atente para isso. A gente hoje, falando de igreja brasileira, a gente não estaria envolvido nessas questões do país. A gente não estaria brigando entre nós nas questões do país. A gente não estaria excluindo os nossos familiares em questão dos país, porque não interessa para a gente. Nós não fomos chamados para isso. O nosso motivo, a nossa motivação, o nosso amor é outro. A nossa questão é outra, não é essa. Então, essa é a parte da nossa santificação em Deus, imperfeitos. Estamos excluindo o irmão por causa da nossa vontade. Aleluia. Estamos afastando o irmão por conta dos nossos preconceitos. Estamos marginalizando aquele por quem Cristo morreu por causa da nossa visão. E se você olhar para Cântico dos Cânticos, capítulo 3, você vai ver que essa noiva, em alguns momentos, acontece a mesma coisa. O noivo busca ela e ela se afasta. O noivo, capítulo 5, o noivo bate na porta e ela não abre. Ele insiste com ela e ela não atende. De repente a noiva se arrepende, abre a porta, mas o noivo já foi embora. Já não está mais ali. Olha, para você que já leu a Bíblia, eu creio que você já leu a Bíblia, Gênesis, Apocalipse. Se você olhar, você vai ver a história de Israel. Deus buscando Israel, ele se rendendo. De repente, ele vai atrás de outros deuses. Deus vai outra vez atrás dele e ele não quer. Ok? Alguém já percebeu isso? A igreja, não Israel, mas essa igreja do Senhor, na época de Cristo, é a mesma coisa. Momentos que ela se afasta do Senhor, ele busca outra vez. E são textos claros: eu te conheci no deserto, eu caminhei com você, eu afastei os perigos, os animais peçonhentos, eu te dei alimentos. Se você ler Salmo 78, ele vai falar isso. Eu te conduzi aqueles 40 anos, não te faltou nada. Mas quando eu me afastei um pouco de ti, capítulo 32 do Êxodo, Deus chama Moisés para lhe dar instruções. Ele demorou um pouco. Quando ele desce para o arraial, o que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro. Estavam dançando, se esbaldando, bebendo, fazendo um monte de coisa. A igreja se afastando de Deus. Cântico dos Cânticos, ele nos mostra isso. A gente pode até imaginar, queridos, que Cântico dos Cânticos é a igreja ou é a família fora do Éden. Porque a família do Éden era perfeita. Amém? Deus fez perfeito. Mas no momento que ela se afasta do Éden, fora do Éden, ela começa a ser uma família imperfeita.
A igreja do Senhor no Éden é uma família perfeita, mas quando ela se afasta do Éden, é uma família imperfeita. Assim a gente vê Cântico dos Cânticos resgatando isso. O esposo buscando a sua noiva, ela deixando ele chegar. Daqui a pouco ela rejeita, ele tem que sair. Depois ele volta e ela não recebe mais. A esposa andando, buscando o seu esposo pelas ruas, pelas praças, pelos valados, pelos cantos, ela não encontra pessoas, guardas, diz o texto, que machucam ela, que ferem, que agridem, que batem nela. A mesma coisa em Israel. Nações que perseguiram, nações que acossaram, nações que subjugaram ao longo da história. Da mesma forma, a nossa igreja, nas épocas de Cristo, quando nos afastamos do Senhor, nos desviamos por um pouco do Senhor, somos acossados de todo jeito. Vento de doutrina invadem, por isso que é interessante, queridos, que você leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Participe dos cursos. Não deixe isso de lado. Aliás, um pouco disso aqui é matéria do curso Nova Criatura. Então, se você quer aprender um pouco mais, participe dos cursos que a igreja te oferece. Não deixe em nenhum momento de ler a sua Bíblia. Assim como você dorme, toma banho, tenha um tempo para você ler um capítulo que seja da sua Bíblia, diariamente. A igreja fora do Éden, aleluia. É interessante que, eu quero que você, não abra, mas deve aparecer aí. Eu quero, para a gente ganhar tempo, quero ler aqui, Isaías 54, capítulo 54, versículo 4 e 6. Ele diz o seguinte: não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Versículo 6. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Oséias, ele trata a mesma coisa, dessa igreja que o Senhor busca e que ela se afasta, que o Senhor vai atrás e ela se afasta. Esse Eclesiastes, ele realmente fala tanto dessa luta da igreja, quanto ele fala dessa luta de casais também, de famílias. Não é diferente, relacionar as duas coisas não é diferente, você vai perceber. Em dados momentos, você vê uma família fora do Éden, e você traz outra vez para o Éden. Em dados momentos, você vê a igreja fora do Éden, e a liderança traz a igreja para dentro do Éden. É uma luta realmente. Mas isso vai acontecer até que o Senhor volte. Oséias capítulo 11, versículo 1 a 4. Vou ler aqui também para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, quanto mais eles se iam da minha presença, sacrificavam balins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos braços, mas não atinaram que eu os curava, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhe dar de comer. Sabe o que significa? O amor de Deus, essa celebração do amor de Deus pela sua criatura. Tem um versículo lá em Amós 3,12, que ele fala que ainda que um leão pegue uma ovelha, depois você confere, Amós 3,12, ainda que o leão pegue uma ovelha, e reste apenas 2 patas e uma orelha, mesmo assim ele vai resgatar da boca do leão. Amém? O que isso diz para a gente? O que esses textos falam para nós? Se algum dia alguém que esteve na igreja do Senhor, essa noiva foi noiva dele, e por algum motivo, por nossa culpa, ela se afastou dos caminhos de Deus, mesmo assim,
ele vai atrás. Tem um texto muito interessante lá em Efésios 5, 22, 32, que ele fala de família, marido e esposa, pais e filhos, patrão e empregado, senhores e servos. E ele separa esses blocos como dizendo que aquilo está falando da família, mas aquilo se trata da igreja. Então ele está colocando marido e esposa como uma igreja. Quando ele olha para a sua família, não esse ajuntamento aqui, mas ele está dizendo que você como família, pai, mãe e filhos, é uma igreja. Quando ele separa e fala pai e filhos, ele está falando de uma igreja. Quando ele fala de senhores e servos, é uma igreja. E quando essa pessoa que se desvia dos seus caminhos, e ele vai atrás, 2 patas, uma orelha, em qualquer lugar que ela estiver, ela é uma igreja. Ele vai atrás. A gente ouve muitas vezes relatos de pessoas que voltaram, e você pergunta, como foi a sua vida quando você saiu da igreja? Pastor, andei em muitos lugares, mas não fiquei. Não voltei, saí do espiritismo, não voltei mais para lá. Saí da macumbaria, não voltei mais para lá. Saí não sei de onde, não voltei mais para lá. Sabe por quê? Amor de Deus, velando por essa vida. E essa única vida, essa única ovelha, é uma igreja do Senhor. Porque Ele vai lutar, porque Ele vai atrás, porque Ele vai atrair outra vez, vai buscar, Ele vai querer trazer de volta para o seu aprisco. Isso também não é legalidade, motivo para que você se afaste do Senhor. Mas é para dizer da importância que você tem. Uma única vida, diz a palavra, que vale mais que o mundo inteiro. Amém? Nós muitas vezes descartamos. Não vou atrás não. Deixa para lá. Saiu, deixa ele ter a experiência dele com Deus. Deus não. Cântico dos Cânticos, ele resgata exatamente isso, esse cuidado. Se afastou, vai atrás. A esposa está embirrada, vai atrás, bate na porta. A igreja não está querendo papo com ele, ele está ali insistindo. Esse, se você observar, eu vou ler para você, lógico que você ainda não leu, mas talvez alguém já tenha lido. Versículo 12 de Cântico dos Cânticos, ainda 4:12, ele diz assim, olha, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs como frutos excelentes, a hena e o nardo, o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvore de incenso, a mirras e aloés, com todas as primícias e especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrente que correm do Líbano. Talvez você não tenha percebido, mas esse é o segundo jardim. O primeiro foi no Éden. Deus coloca outra vez um homem e uma mulher, macho e fêmea, para representar a sua igreja em Cântico dos Cânticos. E coloca de novo um outro jardim, com árvores, com flores, com um rio. E aquele mesmo Deus que andava no Éden atrás da sua esposa, é o mesmo Deus que anda aqui também atrás da sua esposa em Cântico dos Cânticos. Então agora você não tem mais a restrição de quando olhar para isso e falar, não me interessa. É muito apelativo, muito sensual, não quero ler isso não. Descubra Deus em Cântico dos Cânticos, irmã Irani. E você vai ter uma coisa maravilhosa, uma revelação maravilhosa para a sua vida. Mas Cântico dos Cânticos, ele aponta também para um outro jardim. E por acaso foi falado no último Maturidade, essa semana, falado sobre Apocalipse. Esse é o último jardim que Deus preparou para o seu povo. Só que agora é definitivo.
Não vai ter mais um noivo buscando uma noiva e ela fugindo. Não vai ter mais um marido buscando a sua esposa e ela fugindo. Não vai ter mais inimigos perseguindo a noiva do Senhor e ele tendo que defender. Não vai ter mais ovelha perdendo perdendo o seu corpo para um animal feroz. Capítulo 21, Apocalipse, versículo 1 a 5, 22 melhor, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: então me mostrou o rio. Lembra do rio? Gênesis. Lembra do rio? Cântico dos Cânticos. O rio da água da viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, estava a árvore da vida. Lembra daquela árvore lá no início, no jardim do Éden? Que produz 12 frutos, sendo o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a promessa de Deus, querido. Se você ler a sua Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, até esse último versículo, você vai vendo essa caminhada, esse propósito de Deus, esse amor de Deus, essa celebração de Deus em cada momento da sua vida. Mesmo quando você parece muito distante do Senhor, Ele se alegra por te buscar. Ele se alegra por ir ao teu encontro. Ele se alegra por dizer que existe um lugar preparado para você mais na frente, onde não tem choro, onde não tem lágrima, onde não tem doença, enfermidade, onde você não vai ter lutas, porque está preparado. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa manifestar a sua graça sobre a sua vida. Que Deus me abençoe e possa manifestar a sua graça sobre a minha vida. Que nós possamos entender realmente o propósito de Deus para nós. Que você seja aquele irmão mais amoroso, compassivo, longânimo. Que, como diz Jesus, se Ele te pedir a capa, se Ele te pedir a túnica, dá a capa para Ele. Se Ele te convidar para ir 1 milha, vai 2. Porque esse é o propósito de Deus. Esse é o amor extravagante de Deus. Tão extravagante que quando ele, e é interessante, quando ele tipifica Salomão como o tipo de Cristo, Salomão foi extravagante também. E Deus é tão extravagante que Ele manda o seu melhor, Ele manda seu filho, o seu único filho, para ir para aquela cruz, para que você não tivesse que ir. Para derramar o sangue dele, para que você não derramasse o seu. Para restaurar, para te fazer promessas, para dizer que você é bendito, que você é amado, que você é gracioso, que Ele se importa com você.